volta. O assunto agora é Fluminense em campo hoje contra o Olímpia. Está aqui o nosso telaço. Foi lindo em homenagem a Abel Braga. O Fluminense vai para o jogo de hoje ostentando um cartel de 11 vitórias seguidas. Agora, o jogo de hoje não é diferente, maestro, porque o Fluminense, além de procurar a vitória em casa, me parece que, ao contrário desses jogos aqui, vitória de 1-0 sobre o Madureira, 1-0 sobre o Audax, vitória sobre o Flamengo, vitória sobre a Portuguesa, sobre o Nova Iguaçu, 3-0 no Volta Redonda, vitória no Botafogo, venceu os 2 jogos contra o Milionários, em Bogotá e no Rio de Janeiro, venceu o Vasco, um time reserva. Definiu a situação dentro de casa. Acho que hoje o mais importante é você vencer e jogar bem, né? É lógico que o Fluminense sabe, vamos dizer, que o Olímpia é uma equipe mais bem estruturada, mais organizada do que o Milionários. Pelo que eu li, tem 2 desfalques. Já tivemos lá. O Olímpia, né, Júnior? Perdão, Kleber, diga. Eu fico pensando, né? Porque eu fico pensando assim, eu entendo, eu concordo. O Olímpia é um time campeão de Libertadores e tal. Mas para o Olímpia ter entrado na pré-Libertadores, significa já que ele não fez um super campeonato paraguaio, ok? Sim. É diferente. O Fluminense está na pré porque aqui entraram 8, né? Não é o caso, imagino eu, do futebol paraguaio. Acho que é isso que você falou. Pô, se conseguir fazer 2, 3, lindo, maravilhoso. Vitória é fundamental. Agora, para mim, Rizek, qual é do jogo, né, Júnior? O Olímpia vai fazer o jogo dele lá. Exatamente. Por exemplo, é o processo que o Fluminense fez no jogo de ida. Hoje a gente vai ter, talvez, André, uma avaliação melhor, né, desse Fluminense do Abel, que o Abel quer, né, até mesmo na formação, porque tem que tomar iniciativa de jogo. Como disse o Kleber, em muitas situações a gente vê o Fluminense esperando o adversário tomar essa iniciativa e dali ele começa a fazer o jogo ou reativo ou não. E hoje a gente vai ter, em função da necessidade de vitória dentro de casa a qualquer custo, pela dificuldade do jogo de volta, né, a gente vai ter uma avaliação melhor da capacidade desse time do Fluminense em criar. Em se defender, a gente já sabe que porque a defesa é um dos pontos altos, né? Mas, nesse momento, vai precisar muito mais da sua parte ofensiva do que, propriamente, né, daquilo que tem feito até agora com essas 11 vitórias seguidas. O Olímpia, na fase anterior, passou pelo Atlético Nacional de Medellín. 2 clubes muito tradicionais, mas não estão bem a ponto de estarem na pré-Libertadores. Em casa, no Defensores del Chaco, foi 3-1 para o Olímpia. E aí fora, o Olímpia empatou e se classificou. Falo do Defensores porque quem já viu Libertadores raiz sabe como é duro jogar lá no Paraguai. E o Léo Lepre, que conhece tão bem o futebol sul-americano, fez aqui um raio-x sobre o adversário do Fluminense para o jogo de hoje. Conta pra gente, Léo. Fala, Rizek, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Seleção. Esse Olímpia que vai encarar o Fluminense é um time que vive um bom momento dentro da crise. Parece complicado, mas não é, porque a gente explicou que o Olímpia, ele não está contratando jogadores, ele sofreu uma punição da FIFA por conta de um imbróglio no passe, na negociação do Délio Gonzalez, então é um time que não pôde se reforçar. Basicamente é o mesmo time da temporada passada, muitos jovens subiram para suprir algumas ausências, como a do Roque Santa Cruz, por exemplo, que foi embora, e tem alguns jogadores mais experientes em posições pontuais. É um time que joga no 4-4-2, uma linha de 4 no fundo, que é bem forte, talvez a principal linha desse Olímpia, que joga com o Vítor Salazar, um lateral argentino pelo lado direito, uma dupla de zagueiros que foi muito bem contra o Atlético Nacional da Colômbia, que é o Saúl Salcedo e o Antolín Alcaraz, e do lado esquerdo um lateral experimentadíssimo, muito experiente, que é o Ivan Torres, jogou por muito tempo também no futebol argentino, também no futebol italiano. O Ivan Torres fecha essa linha de 4 que talvez seja o ponto forte do Olímpia. O Olímpia ainda tem o Alejandro Silva, que é um meia volante uruguaio que tem longa trajetória também no clube, e a principal peça hoje talvez seja o garoto Fernando Cardoso, que é um jovem da categoria de base do Olímpia, já tem 3 gols nessas fases prévias, e é em quem o jovem também, Júlio César Enciso, um treinador que está começando a carreira dele, aposta todas as fichas. Lá na frente,
Jorge Recalde, que já estava na temporada passada, e o Delis Gonzalez vão formar a dupla de ataque, né? O Olímpia tem duas baixas. Tem a baixa do goleiro Aguilar, o goleiro titular, que está com um problema de pele, não vai jogar nessa primeira partida contra o Fluminense. A expectativa é que ele retorne para o segundo jogo. E uma baixa lá na frente, o Guilhermo Paiva, que foi expulso no último jogo contra o Atlético Nacional, tão fora da partida. E o mais curioso é que esse Olímpia conseguiu atravessar essa maré ruim, né, de problemas financeiros, essa maré de más administrações, voltou a vencer em casa depois de 12 partidas. O Olímpia não conseguia vencer em casa, venceu na última rodada do Campeonato Paraguaio, e entre os 2 jogos da fase mata-mata agora com o Fluminense, tem um super clássico contra o Cerro Porteño, na casa do Cerro Porteño, neste fim de semana. Então é o Olímpia que vai viver uma semana muito importante na temporada e muito importante para o jovem técnico Júlio César Enciso, que com as peças que tem na mão, já que o Olímpia não pode contratar, está conseguindo dar uma reformulada, e é um time que vem confiante, apesar do momento meio conturbado justamente por essas crises financeiras. É um Olímpia que chega muito confiante, porque vem bem no Campeonato Paraguaio e vem passando por adversários difíceis na Libertadores. Obrigado, Léo. E agora a gente mostra que o Iago Felipe falou à TV oficial do Fluminense sobre o jogo de hoje e as variações táticas do Abel Braga. Sempre muito complicado, né? Os confrontos mata-mata de Libertadores, independente dos adversários, é sempre um jogo muito complicado, né? Como você mesmo citou, do Milionários, na altitude, um jogo muito difícil, né? A gente conseguiu um resultado positivo e decidimos aqui na nossa casa, né? Apesar de ter sido no São Januário, a nossa torcida compareceu e fez um caldeirão ali e nos ajudou na classificação. E agora a gente tem o Olímpia, né, que é um confronto muito perigoso também, porque é uma equipe que é vencedora na competição, né, um adversário muito difícil, e creio que a gente tem que ser melhor tanto no jogo da ida como da volta, né? Não basta a gente abrir uma boa vantagem aqui e deixar a desejar fora, né? A gente tem que ser melhor nos 2 confrontos, como fomos com o Milionário, e se a gente for melhor nos 2 confrontos contra o Olímpia, eu tenho certeza que a gente vai sair com a classificação. Eu não tenho essa preferência de decidir em casa. Creio que a gente tem que fazer o melhor nos 2 jogos, né? Tivemos a oportunidade de decidir em casa contra o Milionários, né? Mas iniciamos bem o primeiro jogo fora de casa, né? Então, eu não tenho essa preferência. A gente procura fazer o nosso melhor nos 2 confrontos, que aí a gente fica mais perto da classificação. E em relação à sua segunda pergunta sobre o esquema tático, é um esquema que a gente está há poucos jogos, né, nesse sistema. A gente estava trabalhando há muito tempo em outro, e o professor Abel, desde quando chegou, passou essa ideia, né, dessa formação. Nós temos abraçado, temos tentado aperfeiçoar cada vez mais. A equipe que está jogando o Carioca, ela joga em outra formação, não é com 3 zagueiros. Mas a gente sempre procura fazer o nosso melhor, né? A gente, claro que às vezes a gente não está se sentindo tão confortável, a gente tenta de qualquer outra maneira se sentir confortável, né? Para a gente sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa fazer sempre o melhor para o Fluminense. Esse é meu pensamento. Pet, a gente está imaginando o Fluminense para o jogo de hoje, o Fluminense no desenho que ganhou as 2 partidas do Milionários, que ganhou o clássico contra o Flamengo. Não o Fluminense que no sábado se tornou o campeão da Taça Guanabara e que tem um outro desenho, como disse o Iago Felipe. Então esse time, que é o que a gente considera o titular no momento, tem o Fábio, o Nino, o Felipe Melo, o David Braz, o Iago Felipe e o André. Na direita o Calegari e o Cris Silva, e na frente o Bigode, o Cano e o Luiz Henrique. É também o time que você espera, ou Abel Braga, você imagina, possa fazer alguma variação para o duelo de hoje? Duvido que faça alguma mudança. Acho que é esse time que vai jogar. Talvez na lateral direita, mas acho que não, pela escalação que estava no último jogo do campeonato, com todo o time todo reserva, que consegue um resultado também maravilhoso e levantar a taça.
Acho que é esse time da Libertadores. E o Fluminense fez isso, se preparou, investiu bastante em jogadores experientes, jogadores que têm muita experiência no jogo de grandes jogos, no jogo da Libertadores. Está querendo muito entrar na fase de grupo. E eu acho que é melhor time que a Olímpia. Acho que é favorito. Só que, claro, tem uma pedra no sapato de alguns anos atrás, em 2013, se não me engano, quando foi eliminado pela Olímpia. É diferente as coisas, né? Jogaram no São Januário e tudo isso, fizeram um bom jogo, falharam, o resultado não foi favorável, não conseguiram marcar gol 0-0. Só que agora acho que tem, além de tirar esse revanche, né? Mas acho que está bem melhor preparado e bem mais confiante. Centrado, estão fazendo excelente trabalho, início da temporada, melhor time, acho que no Brasil agora, nenhum time, pelo menos eu não sei se um time ganhou 11 jogos seguidos, 12 jogos seguidos, como Fluminense. Então, acho que hoje o Fluminense consegue ganhar. Claro que toda essa apresentação e desempenho do time Fluminense, existe alguma crítica construtiva de que poderia criar mais jogo, que poderia ser mais ofensivo, que poderia mudar alguma coisa. Mas acho que é muito competitivo, muito firme, muito fechado, sabe o que quer, e o Abel está fazendo um excelente trabalho. Boa sorte.